Olá, sejam bem-vindos aí, você, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Papo de Culturas, que hoje vai falar sobre inteligência emocional, hein? Papo bom! Eu sou Lucas Ribeiro. Eu sou Giovanna Calenzani. E hora de começar começando. Vocês sabem que rolam uns bastidores aqui e a gente tá, putz, essa pergunta pra mim, pra você, então eu vou... Na verdade a gente tá aqui, meu Deus, como esse tema é difícil. Que tema difícil, exatamente, porque a gente de fato... fala tanto dele, mas quando a gente pensa na prática... Mas vamos lá. Puxado, né? Então vamos começar pelo começo, literalmente sendo redundante. Gi, e aí, o que é inteligência emocional e por que a gente discute tanto? Por que a gente fala tanto sobre isso? Que não é uma coisa só para reforçar, não é do momento, né? Inteligência emocional já se discute há muito tempo, não é desse mês não, tá? Então a gente não tá lançando, olha, breaking news aqui, tá? Não é isso, vai lá. Bom, a inteligência emocional, ela basicamente é a nossa capacidade de perceber, de exprimir a nossa emoção. Então, a forma como a gente assimila, a forma como a gente compreende, a forma como a gente racionaliza essa emoção, é a nossa capacidade de ser inteligente emocionalmente. Como eu disse para o Lucas nos bastidores, a gente tem falado muito sobre esse tema, né? E eu até brinquei, né? Que é um tema que, na teoria, a gente tem hoje em dia milhares, né, de podcasts, a gente tem milhares de tudo. Mas na prática, principalmente dentro de um ambiente organizacional, existe ainda uma delicadeza em tratar desse tema, né? Mas a pergunta não foi essa. A pergunta foi por que a gente tem falado tanto sobre isso hoje em dia. A percepção que eu tenho, assim, principalmente no pós-pandemia, mas isso já acontecia em algumas empresas que tinham um repertório mesmo de falar mais sobre, de ter uma agenda mais aberta. Uma agenda mais aberta para vários tipos de treinamentos, já tinha uma senioridade em educação corporativa, isso já em alguns momentos era falado, mas assim, veio com força total após a pandemia, né? E eu acho que é por motivos... espero que quase que óbvios para a maioria das pessoas atualmente, mas basicamente a inteligência emocional vem muito ao encontro também da nossa capacidade da gente se entender, né? Então, inclusive, ela é subdividida em habilidades pessoais e em habilidades interpessoais. Então, quando eu falo da habilidade pessoal, eu preciso me automotivar, eu preciso me autorregular, né? A autorregulação é uma coisa extremamente difícil, né? A gente busca, enquanto pai e mãe, ensinar isso para os nossos filhos, que é a capacidade de a gente conseguir lidar com as nossas próprias emoções. E a inteligência emocional também vai ter esse outro lado, que é a nossa habilidade interpessoal. Então, imagina um adulto, não um adulto funcional, mas imagina um adulto, que adulteceu, amadureceu e que ele não tem inteligência emocional. Então, qualquer coisa que vai acontecer com esse adulto, ele não vai conseguir se autorregular, ele não vai conseguir entender o que está acontecendo dentro dele. Quando a gente fala de habilidade interpessoal, a gente está falando que esse adulto ele precisa ter a empatia, né? E diferente de muitos conceitos que a gente vê de empatia, eu gosto muito de pensar na empatia dentro do viés da comunicação não violenta, que a empatia é a nossa capacidade de falar sobre as nossas necessidades, entender que eu tenho necessidades. Isso quer dizer que o Lucas também tem outras necessidades e que dentro de uma relação adulta ou dentro de uma relação humana, eu vou ter que considerar a minha necessidade e considerar a necessidade do Lucas. E muitas vezes isso vai gerar aí algum ruído ou não, né? E tem também as habilidades sociais. Então imagina que a gente tem um adulto que não tenha nada disso. Então eu sou um líder. Que difícil. E eu vou dar um feedback para o Lucas, tá? Ele é meu colaborador. E aí eu vou dar um feedback para ele que no último mês ele chegou 5 vezes atrasado, 15 minutos nas reuniões importantes, que é uma reunião que a gente faz com outros gerentes de outras diretorias. E aí ele acha que não, e aí ele se acha no direito de ter uma reação muito desproporcional ao que está sendo falado. Então, vocês percebem que ter essa capacidade da inteligência, essa habilidade que é a inteligência emocional, ela vai permear
todos os momentos das nossas vidas, todos, né? Todos. Então, quando eu estou falando com um cliente, quando eu estou falando com uma outra área, quando eu estou recebendo um feedback, quando eu estou pensando para tomar a melhor decisão, quando eu estou pensando no meu processo de autonomia, a gente falou também no outro papo de cultura sobre autonomia, que a gente precisa ser uma pessoa que tem análise crítica. Mas eu tenho que ter uma análise crítica que considera as outras pessoas também. Então ela vai se amarrando com tudo. Tem muita coisa, né? É muito. E você falou, olha, eu tô ouvindo a sua fala aqui, eu tô tomando nota na cabeça. Você falou de comunicação não violenta, você falou de análise crítica, de certa forma de tomada de decisão, de feedback, de visão sistêmica. A inteligência emocional é um apanhado de habilidades e competências. Base. Eu imagino que ela é uma base para um ser humano adulto, né? Eu tô falando de um ser humano adulto porque quando a gente ainda é criança, a gente tá desenvolvendo, né? Amadurecendo essa musculatura adolescente também, mas quando a gente entra na idade adulta, teoricamente a gente já precisaria estar com isso melhor elaborado. E não necessariamente a gente faz isso, porque qual é a quantidade de famílias que no almoço de domingo a gente fala sobre as nossas emoções? Qual é a quantidade de pai e mãe que aprendeu de uma certa forma a ajudar os seus filhos a autorregular as suas próprias emoções? Então a gente ainda vive numa sociedade que está distante disso, Sim. né? Então não é tão comum. Só que as empresas entenderam, né? Isso ficou, de novo, muito claro no pós-pandemia, é que se a gente não cuida da nossa inteligência emocional, eu vou ter reuniões em que a gente vai sair muitas vezes sem tomar uma decisão extremamente importante, porque eu fiquei de cara virada pro Lucas. Tô de bico, fiquei com medo de frustrar o coleguinha. Ou não falei, não tive a habilidade de elaborar aquilo que eu precisava falar, que é a minha habilidade social. Aí você sai dali daquela reunião que é super importante, porque você não teve essa habilidade da inteligência emocional para, de novo, elaborar tudo isso que você tem dentro de você, e aí você sai. Aí você sai, quando você sai com a cara virada pro Lucas, o que acontece? Você vai lá tomar o cafezinho na copa, né? Quando você chega no cafezinho da copa, você encontra quem? A Fernanda, que tá aqui gravando a gente. Fernanda, você não sabe o que aconteceu na reunião. A Giovana, blá, 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 blá. E aí aquilo vai crescendo. E em nenhum momento também, de novo, a gente é educado e falar assim, não, que bom, né, Lucas? Que, né? Mas assim, isso é seu. A gente não consegue fazer esses traquejos na relação. E isso vai minando as relações. E a gente entendeu que quando a gente vai minando as relações, a gente mina o resultado da empresa. Total. E hoje, bom... Eu vou tomar água. Não, bebe uma água que eu vou falar uma coisa que eu acho super legal, né? Você falou das empresas terem percebido isso, não de agora, mas muito agora, né? Mas uma coisa que eu gosto muito de saber, e como apaixonado por educação corporativa, eu gosto mais ainda de saber que isso está acontecendo cada vez mais, é entender que as empresas perceberam o seu papel e a relevância que esse papel tem em apoiar e ajudar, em auxiliar esse autodesenvolvimento, essa autogestão, essa autorregulação, todas essas habilidades que a gente está discutindo. Autoconsciência, que eu esqueci de falar. Autoconsciência. Porque imagina o seguinte, a gente até tem um curso que foi liberado por um tempo, aí de repente a gente volta em Vitória, quem sabe, sobre autogestão e autoconhecimento, autodesenvolvimento. E aí uma coisa que é muito bacana disso tudo não existe uma receita de bolo de vou desenvolver hoje minha habilidade tal que está dentro da competência de inteligência emocional. Isso não existe, né? Então, a gente tem um curso de inteligência emocional que, inclusive, não é uma receita de bolo, porque não existe isso, né? Quando as empresas percebem isso, seja o nosso curso e deveriam ser todos os outros, a ideia é trazer à luz a discussão sobre o tema. Isso, eu ia falar sobre isso. E aí sim, a partir desse holofote, discutir, se desenvolver, se apropriar dessa temática e abrir, né, momentos de discussão, de desenvolvimento, de interrelacionamentos para poder cada vez mais as pessoas poderem melhor alcançar esse nível de inteligência emocional que é necessário. Porque rapidinho,
Eu tenho um filho de 8 anos, agora enquanto a gente está gravando isso, e um de 1 ano e meio. E não dá para medir a inteligência emocional dos dois na mesma régua. Joga isso para um mundo corporativo, um cara que está há 8 anos na empresa e um que está há 1 ano e meio ou 1 mês e meio. Né? E aí a gente vê de novo uma disparidade absurda nesse comportamento também. Isso se dá em 100% das áreas onde a gente pisa, né? Seja no pessoal, seja no profissional, porque a frustração está ali, a gente precisa saber lidar com isso. Que é a autorregulação. Que é a autorregulação, a gente precisa saber lidar com a maneira como a gente ouve o próximo e puxa lá da CNV, né, da comunicação não violenta, a empatia. E assim, no final do dia, isso impacta muito a liderança, impacta muito a maneira como fazer gestão do negócio e, de certa forma, por que não, o resultado do negócio como um todo. E por que muitas vezes as coisas... A gente se irrita geralmente com quem? Ou com o quê? Com as pessoas? Uhum. Então, assim, inclusive eu, assim, né? Eu acho que eu tenho um imã para isso. Meu primeiro chefe falava que eu tinha um imã para as pessoas virem falar os problemas, acho que calhou com a graduação. Mas a gente se irrita com as pessoas. Então, assim, as pessoas vêm contar, vêm dar depoimentos sobre as irritações dentro dos ambientes de trabalho. E eu tenho um pai que eu conversava muito com ele também, assim, contava os causos e aquela coisa muito visceral, daquela raiva que é a falta da autorregulação, que ficava até vermelho, assim, de tanta raiva que sentia, porque tinha acontecido um evento... e esse evento, muitas vezes, para quem está muito de fora, ele é isento. Então, assim, eu posso falar, eu teria zilhares de exemplos para falar o seguinte: quando a gente tem duas pessoas se relacionando, aquele campo da relação, ele é carregado de emoção, ele é muito carregado de emoção. Por isso que um mediador que está de fora, um psicólogo que está de fora, um mentor que está de fora, para mediar tamanha emoção que tem ali. A gente em algum dia vai conseguir fazer isso sozinho? Pode ser que eu esteja, por exemplo, numa relação com o Lucas e algo que ele fala pega muito em mim, mas eu vou saber separar, fazer um mindfulness ali sozinha e vou conseguir. Mas enquanto isso não acontece, acho que as empresas perceberam que elas têm um papel social. Sim. Qual que é esse papel social? Bom, eu já entendi que muitas vezes o que trava o meu resultado é exatamente essas relações humanas que não estão bem trabalhadas. Então, imagina que eu, empresa, eu consigo impactar, se eu tenho 5 mil colaboradores, se eu trouxer, por exemplo, um curso de inteligência emocional da Arax, eu compro esse curso, coloco lá na minha plataforma, eu vou conseguir impactar no mínimo 5 mil pessoas. E aí a gente vai começar a falar sobre isso. Isso quer dizer que a liderança está super bem treinada para tratar esses conflitos? Não está. Quer dizer que a liderança não tem maturidade? Quer dizer que a sociedade ainda não está madura para tratar. Mas a gente está começando, o que é muito maravilhoso. Assim, então, eu e os psicólogos, de uma certa forma, a gente viu que existia um benefício disso ter sido tratado num momento tão ruim. Mas não com o benefício de que bom que isso aconteceu, não é isso, mas assim, que bom que esse assunto veio à tona, que bom que a gente entendeu que muito dos nossos desgastes vem exatamente pela nossa falta de inteligência emocional. Boa. Isso, honestamente, pensando como empresa, né, você falou do papel social da empresa, pensando no que a empresa pode transformar as pessoas, né? De que maneira ela pode transformar as pessoas que são as pessoas que levam ao resultado do negócio. Isso é maravilhoso, de todo modo. E aí hoje a gente fala, por exemplo, de segurança psicológica, a gente fala da inteligência emocional. Quando a gente fala de cultura organizacional, tem tudo a ver com a inteligência. Então, assim, quando a gente vai falar de cultura, a gente vai falar lá da missão, dos valores. Geralmente a missão e os valores são frases muito maravilhosas. Né, são frases assim, são ideais de comportamentos que a gente deseja. E a gente só vai alcançar esse ideal de comportamento se a gente tiver inteligência para chegar nisso. Então, assim, eu tenho um valor, sei lá, fala um para mim, inovação. Beleza. Quando eu preciso ter essa competência, esse valor de inovação, o que isso quer dizer?
quer dizer que eu vou trazer novas ideias provavelmente que vão conflitar entre aspas, com as ideias que já existem. Poxa, mas se eu tenho então, por exemplo, uma pessoa mais jovem, ou de tempo de casa, ou mais jovem de idade, que ela traz uma ideia que é diferente do que está acontecendo, do que é do status quo daquela empresa, isso vai ter um choque, vai ter um certo conflito. Se não tem inteligência para tratar esse tema, não vai ter missão e valor que sustente isso. Não sustenta. Vai estar escrito, mas... Então, a inteligência emocional, ela é sutil, né? Mas ela tá... É como o ar que a gente respira. Ela tá ali. Você sabe, né, que né? existe, mas não vê. É isso, né? isso. Mas quando a gente, por exemplo, o ar, quando ele falta, ele faz muita falta. Mas quando a gente tá aqui com ele, a gente não tá reparando, a gente não fica o tempo inteiro. Nossa, gente, esse oxigênio aqui está mais limpo. Porque flui. Exato. E acho que tem uma coisa legal nesse exemplo que você trouxe do novo, seja tempo de casa ou seja idade, jovem há menos tempo, né? Essa galera jovem de 20 mais anos, tempo, sabe essa assim? turma mais jovem, de fato. Esse povo aqui que tá assistindo. Que tá aqui, né? Essa galera que tá aqui atrás da câmera, inclusive. Discordar não necessariamente significa rivalizar. Isso. Né? E existe uma necessidade do uso da inteligência emocional nesses momentos de discordância e não rivalidade. Porque eu trago para a mesa uma ideia e você discorda da minha ideia, maravilhoso. Desde que aquilo não seja... Eu não pegue aquilo como, putz, ela não concordou com a minha ideia porque ela quer que a dela prevaleça, ela quer que... E aí tem Ou então eu vou cutucar o seu processo. Nossa, mas ela nem é da minha diretoria, por que ela tá falando do meu processo? Porque eu quero uma melhoria, de repente. Você consegue entender que o processo do outro ficando melhor é bom, independentemente de onde você tá? Então, assim, são essas nuances da relação que fazem parte da inteligência emocional. Por isso que ela é essencial e por isso que ela é tão complexa, porque é basicamente a formação da personalidade da pessoa. Então, ela vai se formando. Então, a gente percebe que a gente tem mais leveza e mais entrada com alguns profissionais, porque provavelmente esse tema da inteligência emocional, mesmo que não de forma muito formal ou nomeada, a inteligência emocional, ela foi trabalhada. E com outros a mesma coisa. Pode ser que a gente tenha colaboradores que você fala, caramba, tá puxado demais aqui, porque não tem nada que eu faça que penetra, que entra, nada. Então, o líder tem que ter inteligência emocional. O líder tem que ter inteligência emocional. No mínimo, eu acho que abrir um diálogo, né? Eu não acho muito que o líder ele vai conseguir fazer esse papel de deixa eu te desenvolver emocionalmente. Mas ele pode falar o que você poderia fazer para se tornar uma pessoa mais... E por onde ir, de repente, né? Caminhos. Caminhos, direcionar essa parte. Esse é o papel da liderança, inclusive, e a liderança emocionalmente inteligente faz isso muito bem. Né? Bom, é assunto para muita coisa, muito papo, e eu espero que você tenha gostado desse tema. É um tema, de novo, né? Como a gente reforçou aqui ao longo do papo, não é um tema de receita de bolo, não é um tema que deixa eu pegar 3 dicas que eu vou sair daqui pleno, não é assim que funciona. Como tudo é treino, é trabalho, é conversa. Não tem atalho para inteligência emocional. Não tem atalho, adorei. Não existe atalho para inteligência emocional. Essa é uma grande visão, eu acho que o grande extrato que a gente pode tirar desse papo de cultura sobre inteligência emocional. Se você entende que tem inteligência emocional, se você entende que precisa desenvolver um pouco mais, muito mais, se você tem algum caso aí que pode compartilhar, comenta aí se você estiver assistindo esse conteúdo em alguma rede social que tem um campo para comentário. Se você estiver ouvindo e assistindo no Spotify, manda para alguém, manda de volta, manda uma mensagem para a gente, dá um jeito aí para a gente poder também te ouvir de alguma forma, né? E, bom, a gente não fez esse toquinho em alguns outros aí, de repente, mas aqui fica. Espero que você tenha gostado do nosso papo de cultura sobre inteligência emocional e que tenha agregado muito a você aí, pelo menos com muitos insights e muitas provocações sobre o tema. Um abraço e até mais. Um abraço.